Oi, eu sou a Maíra Medeiros, esse Eu Nunca Te Pedi Nada, e esse vídeo é a tag Tour pelo Meu Corpo. Essa tag foi inventada pela maravilhosa dona proprietária do meu coração, Luísa Junqueira, que tem um dos canais mais fofos e queridos aqui do YouTube, que eu amo demais, que se chama Tá Querida. Você já imaginou olhar pro seu corpo e não procurar defeitos? Sem apertar a barriga, sem apertar a bunda pra parecer celulite? A gente não tem defeito, porque não somos objetos, não existe um corpo perfeito, não existe um corpo feio. Existe apenas corpo. Um corpo é apenas um corpo. E por a gente não ser objeto, a gente não tem por que ter defeito. O que a gente tem é característica. Todos nós somos cheios de detalhes. A gente não tem defeito, a gente tem detalhe. E os detalhes, eles são diferentes de corpo para corpo. Então, os meus detalhes são diferentes dos seus detalhes. Os nossos detalhes, eles podem ser muito minúsculos, minúsculos mesmo. Tipo, sei lá, o pelinho que eu tenho nos meus dedos, ou tipo, a minha orelha. Porque eu sempre fui encanada que a minha orelha, ela era pequena demais para um tamanho normal de orelha. Mas o que é um tamanho normal de orelha? E apesar de ter passado anos da minha vida procurando defeitos nas minhas orelhas, achando elas pequenas demais ou pra frente demais, eu percebi que elas eram na medida perfeita e exata pra ouvir coisas maravilhosas, tipo, eu te amo. Ou então, fiz a janta pra você. Quem não quer que chegar em casa e ter uma janta pronta? Todos querem. E nossos detalhes, eles também podem ser grandes, eles podem ser imensos, mas não deixam de ser único. Tipo, o meu bumbum. Eu tenho um problema muito sério com a minha bunda. Eu acho ela muito grande. Quanta raiva uma bunda pode fazer uma pessoa passar? Quando eu era adolescente, eu era lembrada o tempo todo por pessoas que a minha bunda e o meu peito, eles eram grandes demais e evoluídos demais pra alguém da minha idade. Como alguém com tão pouca idade podia ser tão desenvolvida? Também ouvia de muitos caras que era por essas e outras que as mulheres, elas amadureciam mais rápido que os homens. Quantas vezes a minha bunda e o meu peito foram tocados por homens que eu nem conhecia e eu nem queria que eles tocassem. E muitas vezes também foram tocados por homens que eu conhecia, mas que eu também não queria que eles tocassem em nenhuma parte do meu corpo. E você se culpa, você fala, poxa, por que eu tenho uma bunda que faz as pessoas quererem encostar em mim? E aí, quando eu chegava e falava pra alguém que aquilo me incomodava, ou que eu não gostava daquilo, as pessoas simplesmente falavam que eu deveria me sentir lisonjeada, que o meu corpo atraía a vontade de outras pessoas de tocá-lo. A gente não pode culpar o nosso peito, a nossa bunda, o nosso corpo por isso. A gente tem que culpar as pessoas que se acham no direito de fazer isso. Porque uma bunda é só uma bunda e um peito é só um peito. Eu nunca odiei estria e celulite. Eu tinha uma quantidade muito menor de estria e celulite do que eu tenho hoje. Eu nunca odiei elas porque quando eu tinha 13 anos eu vivi uma cena muito surreal. A minha melhor amiga, ela passou a noite inteira comigo no telefone chorando, porque ela descobriu que na perna dela apareceram estrias. E aí eu pensava, cara, o normal é você ter estria e celulite, então não tem por que você ficar assim. O que eu faço muito é manter a minha bunda em discrição. Ela fica ali discretamente no meu corpo, seja com uma blusa amarrada na cintura, seja com uma peça de roupa mais larga na parte de baixo. Eu tento de alguma maneira não expor a minha bunda, mas isso não significa que eu não gosto dela. A única coisa que eu não quero é que a minha bunda seja notada pelas pessoas e eu também não quero que ela seja objetificada. Amar o seu corpo não significa que você precisa expor o seu corpo de alguma maneira. Eu amo a minha bunda e não quero mostrar ela. Isso é um papo entre você e seu corpo. Se você quer expor, você expõe. Se não, tá tudo bem. No meu corpo inteiro, praticamente, nas minhas pernas também, e no corpo de vocês também habitam seres que são odiados por muitas pessoas, que são chamados de pelos. Quase todo mundo tem pelo, a maioria das pessoas tem pelo. Mas somente as mulheres, elas precisam fingir que esses pelos nunca estiveram ali. Todos os métodos depilatórios doem, coçam, fazem mal, dá alergia e te deixa extremamente estressada. E ai de você se você não fizer, porque a sua higiene é questionada a partir deste momento. Por que uns cabelinhos tão pequenininhos, desse tamanhinho, eles provocam tanta raiva e tanto nojo na sociedade? Apenas as Barbies possuem a perna lisinha e o corpinho lisinho, a gente não. Então não sinta nojo de mim ou não sinta nojo de qualquer outra pessoa que simplesmente não quer sofrer para remover um pelo do corpo. É a opção dela.
O meu pé é muito torto. O meu calcanhar é grosso, a minha unha é mal cortada, porque eu nunca fui num pedicure na minha vida. E a maioria das pessoas acham meu pé horrível. O que eu tenho pra dizer pra essas pessoas é que elas podem ficar à vontade e achar os meus pés as coisas mais horríveis que elas já viram na vida delas, porque eu vou continuar amando os meus pés, porque são os meus pés que me carregam todos os dias. É com eles que eu ando, é com eles que eu me exercito, é com eles que eu saio da onde estou e vou pra onde eu quero ir. Por que eu vou odiar eles? E eu tenho que ser muito grata aos meus pés. Muito obrigada, pezinhos, vocês são maravilhosos, sério. Eu tenho também as pernas cheias de vasinhos. Essa condição vem de família. Todas as mulheres da minha família sofrem com vasos. Minha mãe, minha avó, minha tia, minha bisavó. Todo mundo tem. E quando novos vasinhos aparecem, é meio que um recadinho, tipo... Cuida melhor desse corpo, menina. E é, tipo, realmente isso. Porque o nosso corpo também fala com a gente. Então, perninhas, me perdoem por eu não ter ouvido vocês antes. Eu prometo que esse ano eu vou tentar me esforçar mais e trazer pra vocês uma vidinha de mais saúde e mais atividade. Se teve uma parte do meu corpo que eu mais odiei durante a minha vida inteira, essa parte foi a minha barriga. Quantas horas eu não passei de frente pro espelho, olhando ela, secando ela, puxando o ar, apertando. Quantas coisas eu não comprei que amarravam ela ou que de alguma maneira deixasse ela com uma aparência menor pra eu sair mais bonita na foto, porque eu achava que uma barriga menor numa foto ia me trazer mais beleza. Ela era basicamente a culpada de tudo que era ruim na minha vida. Ela era culpada por eu ser gorda, e eu achava que ser gorda era uma coisa ruim. E conforme a minha barriga crescia, minha vida ia piorando. Eu ia ficando triste, eu ia me deprimindo, eu ia tomando remédio que me deixava louca, eu ia tomando laxante que me fazia ir no banheiro umas 7 vezes por dia. Eu ia deixando de comer, que me deixava fraca e me fazia pensar menos na escola. E quantas dietas que maltrataram e arregaçaram com o meu metabolismo eu também não fiz. Tudo porque eu achava que a minha barriga ela deveria ser menor. Hoje a minha barriga é uma barriga. Eu olho pra ela e eu falo, você é só uma barriga. Eu percebi que odiar a minha barriga e olhar pra ela com ódio só me prejudicava como ser humano. Eu percebi que tava tudo bem ter uma barriga diferente de todas as barrigas que eu via nas revistas, na televisão, no cinema. E eu percebi também que quem tinha aquela barriga não eram pessoas que estavam 100% plenas no ápice de suas felicidades. Pescoço papo, sobrancelha sem fazer, cabelo maluco, dedo fino, pé torto, coxa grossa. Nada disso são meus defeitos. Todas essas coisas juntas formam a Maíra, que também é conhecida como eu. E se alguém que assiste esse vídeo olhou todas essas coisas que me formam e falou, nossa, essa coisa é feia, eu não sei o que, olha que pé horrível. Se por acaso algum de vocês não gostou de alguma das minhas características, tá tudo bem também. Mas não ache que você tem que chegar a mim e falar que você não gostou. Não ache que você deve me desrespeitar porque alguma coisa do meu corpo não agrada ao seu gosto. A minha felicidade definitivamente não depende em nada da sua aprovação. Não é porque você tá vendo alguma coisa nova, ou que você nunca viu antes, ou que nunca foi mostrado na televisão, que essa coisa seja errada, que essa coisa seja feia. Eu chamo vocês para fazer um tour pelo seu corpo também, não necessariamente gravando e expondo na internet. Faz para você, olha no espelho e perceba cada centímetro do seu corpo. Você precisa se olhar e entender que independente de todo mundo vindo falar pra você que seu corpo tem que ser de uma maneira, entenda que seu corpo é o seu corpo, é da sua maneira. Mesmo que você odeie o seu corpo, ele nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar lá pra hora que você precisar fazer alguma coisa. Então não tem sentido algum você se odiar. Talvez esse vídeo não viralize, talvez as pessoas não assistam muito esse vídeo, porque essas pessoas elas ficam um pouco questionadas quando elas olham para uma pessoa fora do padrão, falando que tá tudo bem ser fora do padrão. Elas ficam bravas quando você fala que tá tudo bem ser diferente. Como é que será que ela tá olhando pro corpo dela, vendo um monte de coisa feia e cheia de defeito e não tá achando ruim isso? Pode achar um absurdo, porque eu não tô aqui pra procurar defeito no meu corpão querido. Eu quero que esse vídeo faça você parar e se olhar com um pouquinho de amor que seja. Eu quero que você se olhe e você perceba que seu corpo é só um corpo. Que seu corpo ele não precisa ser de determinada maneira para você amá-lo. O seu amor por você mesmo tá dentro de você, não tá na beleza, não tá na estética, não tá na aparência. Uma dobrinha de gordura, um pelo, nada disso deslegitima você.
Nada disso tira a sua beleza ou faz você não ter uma foto digna de estar no Instagram. O seu amor próprio e a sua felicidade definitivamente não dependem de nada disso. Obrigada por verem esse vídeo, e se você gravar e colocar no YouTube, coloca a hashtag Tour pelo Meu Corpo e dê os créditos para a Luísa Junqueira, criadora desse formato incrível.